Olá a todos! A nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução, os elementos essenciais que precisam conter na introdução, como a justificativa e o objetivo. Então, entre os elementos essenciais para a construção da introdução do seu projeto de pesquisa científica, nós precisamos entender que esse passo, essa seção chamada introdução, ela é essencial ao seu trabalho, porque é nela que a gente vai descrever para o leitor o que a gente pretende pesquisar, né? E também é na introdução que a gente vai justificar para o leitor o porquê a gente está pesquisando determinada temática. E, por fim, vamos apresentar os objetivos que a gente tem com aquela pesquisa, né? Para que pesquisar tal assunto? Para que tentar achar respostas para um determinado problema? Então, a introdução, ela vai ter dessa forma, para a introdução, os pesquisadores precisam realizar o delineamento do problema de pesquisa. Nesse delineamento, será preciso delimitar muito bem qual que é o problema de pesquisa, quais são as razões para a realização dessa pesquisa. É importante também que seja realizada uma relação com outros estudos sobre a temática, apresentar quais são as justificativas para a realização dessa pesquisa e, por fim, os objetivos que você pretende atingir a partir da realização dessa pesquisa. Então, é preciso deixar claro para o leitor qual que vai ser a linha de raciocínio que você está utilizando para você poder conduzi-lo a entender qual que é o seu problema de pesquisa, quais são essas justificativas da importância de se investir em uma determinada pesquisa para responder essa pergunta, né? E apresentar esses objetivos que a sua pesquisa se intenciona. Então, né, na introdução, esses elementos eles precisam estar claros para os leitores. Se numa introdução a gente não encontra esses elementos, muito provavelmente o leitor não vai ter todas as informações que vão subsidiar o entendimento do seu problema de pesquisa. Assim, na introdução, são vários elementos que vão se intercalar e dar aí subsídios para que o leitor consiga compreender do que se trata o seu trabalho. Dessa forma, precisamos delimitar qual é o tema principal, qual é o assunto maior que você está pretendendo investigar. E aí a gente consegue, a partir do assunto maior, ir delineando o problema de pesquisa. Assim, a gente precisa fundamentar muito bem para o leitor qual é a questão de pesquisa que você está se fundamentando a responder, delimitar bem quais são os aspectos que você vai avaliar, qual é a população. Vocês precisam também apresentar uma revisão de literatura aprofundada sobre o tema. Vocês precisam, a partir dessa revisão, a partir do momento que conseguiram, então, fundamentar bem qual é o seu problema de pesquisa, formular hipóteses ou pressupostos para responder a essas questões. Aí vocês vão ter condições de justificar o porquê a importância de realizar essa pesquisa e, então, desenvolver e determinar os objetivos da pesquisa. Assim, o primeiro passo, um dos passos fundamentais para a gente conseguir traçar muito bem um problema de pesquisa, trata-se do delineamento deste problema, né? A gente precisa fundamentá-lo, a gente precisa ter uma visão muito bem consistente do que a gente quer investigar e se isso realmente ele é passível de investigação. Dessa forma, como então formular um problema de pesquisa? Em primeiro lugar, a gente precisa entender do que se trata problema de pesquisa, né? Assim, os problemas de pesquisa são assuntos que geram controvérsias, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo científico
e que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas. Ou seja, o problema científico, ele vai ser algo que está problematizado dentro da própria ciência, que ainda não se tenha total elucidação, que ainda existam controvérsias, que ainda existam pontos que precisam ser clarificados e respondidos ainda sobre determinada temática. Porém, nem todo problema ele é passível de tratamento científico. Muitas vezes a gente acaba pensando em problemas, em perguntas de pesquisas que não são perguntas factíveis, que não podem ser realizadas por meio de um método científico. Como, por exemplo, eu vou apresentar agora aqui para vocês algumas perguntas que não são passíveis de tratamento científico. Por exemplo, como fazer para melhorar os transportes urbanos? O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Como aumentar a produtividade no trabalho? Essas perguntas, elas não são possíveis de se realizar uma mensuração. Então, convém esclarecer que nem todo problema, nem toda pergunta proposta, ela vai ser passível desse tratamento científico, porque realizar uma pesquisa é necessário, em primeiro lugar, certificar-se de que esse problema cogitado, ele se enquadra, então, na categoria científica. E nenhuma dessas perguntas, ela se constitui uma categoria científica, em um problema científico. Pois sob a forma em que elas foram propostas, a forma como elas foram escritas, elas não possibilitam que a gente faça, então, uma mensuração, uma proposição de métodos e técnicas para poder chegar a uma resposta. Então, da forma como essas perguntas estão formuladas, a gente não consegue definir instrumentos e nem técnicas para chegar a resultados que possam respondê-las, né? Por que isso? Porque esses exemplos de perguntas são perguntas de cunho prático, ou como o autor Gil classifica como perguntas de engenharia, pois elas pretendem fazer algo de maneira eficiente, elas não pretendem trazer respostas técnico-científicas para elas, porque elas não indagam como são as coisas, como são as suas causas, quais são as suas consequências, mas sim a forma como algo deve ser feito, ou seja, a maneira de fazer uma pergunta de cunho prático, e não é essa a finalidade da investigação científica. Da mesma forma, existem perguntas de cunho valorativo, que também não é passível de uma mensuração científica, como por exemplo, qual a melhor técnica psicoterapêutica? É bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas? Os pais devem dar palmadas nos filhos? Percebam que estes são problemas de valor, assim como todos aqueles problemas que vão indagar se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, se ela é desejável ou não, se ela está certa ou errada, se ela é melhor ou pior do que a outra, se algo deve ser feito ou não. Isso são perguntas de cunho valorativo, que não é passível de mensuração científica, da mesma forma como perguntar qual é o sexo dos anjos. Isso não tem como a gente responder. Não é uma pergunta factível que pode ser mensurada pela pesquisa científica. Então, a pesquisa científica, ela não tem a intenção de dar respostas a problemas de cunho prático, ou de engenharia, ou a cunho valorativo, que tem um juízo de valor. Agora, quando a gente tem perguntas que envolvem variáveis que são suscetíveis de observação, ou seja, o pesquisador ele consegue observar essas variáveis, ele consegue definir técnicas para coletar os dados referentes a essas variáveis e fazer algum tratamento para análise desses dados, aí sim a gente tem formas de poder chegar a uma pergunta que seja realmente de cunho científico. Assim, um problema ele vai ser de natureza científica quando envolver proposições que podem ser testadas mediante a verificação empírica. Então, como exemplo, a gente pode tentar identificar em que medida a escolaridade influencia a preferência político-partidária. Aqui a gente pode mensurar
a preferência político-partidária através de instrumentos que façam perguntas em relação a essa preferência. Nós podemos classificar quais são os tipos de preferência que existem, se é de direita, se é de esquerda, se é centro-direita, centro-esquerda, a gente pode fazer essa classificação, então a gente consegue chegar a dados sobre esse resultado. A gente pode definir quais são as medidas de escolaridade, então a gente tem 2 dados importantes que vão nos possibilitar a mensuração e chegar a uma resposta sobre isso. Da mesma forma, se tentarmos responder a pergunta: a desnutrição contribui para o rebaixamento intelectual? Essa é uma pergunta que é possível de mensuração científica, porque a gente consegue mensurar quais são os parâmetros de desnutrição e a gente também consegue mensurar os parâmetros de rebaixamento intelectual. Então, são dados que a gente consegue analisar, que a gente consegue coletar, analisar e fazer uma conclusão em relação a... De mesmo modo, a pergunta: a modalidade predominante de liderança tem a ver com a cultura organizacional? Também é uma pergunta passível de uma resposta científica. Então, como formular um problema de pesquisa? Para isso, existem algumas estratégias que vão nos ajudar a pensar e a chegar nesse problema de pesquisa, como, por exemplo, a imersão sistemática no objeto de pesquisa, ou seja, a leitura exaustante, a leitura completa e aprofundada sobre a literatura existente, ou seja, uma revisão de literatura muito bem feita sobre a temática que você pretende investigar, a discussão com experts do assunto. Aqui a gente tem um papel preponderante dos grupos de pesquisa, porque são nos grupos de pesquisas que as pessoas que trabalham aquela determinada temática vão estar juntos, conversando. A gente vai ter a possibilidade de conversar com pessoas que têm mais leitura, mais experiência, que vão poder nos ajudar a traçar hipóteses mais plausíveis às nossas perguntas. Então, o grupo de pesquisa ele vai ser fundamental nesse processo de delineamento do objeto de pesquisa. E algumas regrinhas que também são importantes quando a gente vai pensar no nosso problema de pesquisa e vão nos ajudar a deixá-lo cada vez mais claro e delineado para resolução do problema que a gente tende a responder. Porque um problema de pesquisa mal definido, mal elaborado, muitas vezes a gente não vai conseguir chegar a uma resposta satisfatória a esse problema por conta dessa falta de delimitação. Então, um dos primeiros passos importantes para a realização da nossa pergunta de pesquisa, para a definição do nosso problema, é que esse problema ele deve ser formulado como uma pergunta, porque essa é uma maneira fácil e direta de formular um problema. Além disso, isso vai facilitar a sua identificação por quem vai ler o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa. Se essa pesquisa ela está lá clara na sua introdução, isso facilita para o leitor na identificação da sua questão de pesquisa, do seu problema de pesquisa. Assim, de modo geral, muitas vezes o estudante ele vai começar o processo da pesquisa dele com um tema maior, um tema grande, que não vai por si só definir o seu problema de pesquisa. Então, formular perguntas sobre esse tema passa a ajudar esse aluno a problematizar e a gerar um ou mais problemas que você vai precisar responder na sua pesquisa. Então, fazer esse exercício de refletir sobre o seu tema e tentar desenvolver perguntas que são factíveis para esse tema, que ainda precisam ser respondidas de acordo com a leitura que você tem da literatura, isso vai facilitar a delimitação desse problema de pesquisa. Outra regra básica importante é que o problema ele deve ser claro e preciso, ou seja, é necessário que na introdução todos os termos, todos os conceitos, a teoria que estiver embasando o seu olhar teórico, isso tudo tem que estar muito bem claro e descrito na introdução. Porque é a partir de alguns termos, de alguns conceitos, é que você vai trabalhar todo o seu objetivo. Então, a gente precisa deixar claro isso para o leitor. Por exemplo, se a gente fizer uma pergunta como essa, como por exemplo, uma pergunta: como se dá o funcionamento da mente?
essa minha pergunta é uma pergunta muito vaga. A gente precisa delimitar melhor que aspectos da mente a gente precisa pesquisar. Quais são os aspectos que são ainda que exigem questionamentos e exigem investigações? Então, a gente pode reformular essa pesquisa dando um delineamento maior para ela. Como, por exemplo, a gente pode reformular ela pensando assim: que mecanismos psicológicos podem estar identificados no processo de memorização? Então, eu já tenho aí uma definição maior. Eu vou saber quais são esses mecanismos psicológicos e no processo de memorização. Então, eu já saio de um tema maior, que é toda a questão relacionada à mente, e já vou delimitando cada vez mais o que eu quero estudar. Mas para isso a gente vai precisar definir alguns conceitos. Eu vou ter que definir o que eu estou entendendo por mecanismo psicológico, o que eu estou entendendo por processo de memorização. Da mesma forma, se eu faço uma pergunta se os animais são inteligentes, eu preciso definir o que eu estou entendendo por inteligência, né? Porque a depender do tipo de termo que eu utilizar, se eu utilizar um termo cotidiano, eu posso não dar conta de responder essa pergunta. Então, tudo que está relacionado aí à nossa pergunta de pesquisa, a gente precisa trazer de forma clara esses conceitos na nossa introdução, para deixar claro para o leitor quais são os óculos, quais são o que está embasando a nossa pergunta. Outra regra importante é que o problema ele deve ser empírico, ou seja, esses problemas eles não devem se referir a problemas de cunho prático e nem a problemas de cunho valorativo, que a gente falou lá no começo. Eles não podem conduzir a julgamentos morais, a considerações subjetivas, porque isso pode invalidar o propósito da investigação científica, de que é ter objetividade no que está se investigando. Embora o pesquisador deva procurar a maior objetividade quando vai conduzir as suas pesquisas, é importante a gente considerar que toda a construção de conhecimento ele não vai ser totalmente neutro, né? Sempre vai ter um viés do olhar subjetivo do pesquisador, isso é inerente, mesmo nos estudos mais objetivos, né? Sempre a nossa subjetividade como pesquisador, de certa forma, ela vai estar presente, mas a gente precisa deixar o mais objetivo possível. Então, os problemas, eles precisam ser muito bem formulados e tentando trazer algo que seja realmente passível de mensuração e que a gente consiga se distanciar o máximo possível, que a nossa interferência seja o mínimo possível. Agora, quando a gente fala que as perguntas de pesquisa elas não devem ser do tipo valorosa, não quer dizer que a gente não pode estudar questões que sejam de valor subjetivo. Não, a pesquisa ela também se debruça em cima desses tipos de fatos e situações. Porém, a gente precisa ter cuidado na forma como a gente vai formular as perguntas, para que as pesquisas elas não tenham esse viés do juízo de valor. Por exemplo, a formulação de um determinado problema, ele pode fazer referência, por exemplo, a maus professores. E essa expressão, ela vai indicar um valor, óbvio. Se eu estou classificando o professor como maus professores, porém, quando a gente for fazer as nossas perguntas de pesquisa, a gente pode utilizar algumas estratégias para a gente tentar fugir desse juízo de valor. Ou seja, a gente pode tentar investigar quais são práticas que podem ser consideradas como autoritárias. Nós podemos investigar se as aulas são adotadas a partir de critérios arbitrários de avaliação. Ou seja, nós vamos buscar questionamentos que nos tragam respostas, mas que não nos enviesem para esse lado do juízo de valor, mas sim a verificação de fatos. Trata-se, portanto, de transformar noções que são iniciais, né, que são subjetivas, em critérios úteis, que se refiram diretamente a fatos empíricos e não a percepções pessoais. Ou seja, nós podemos partir de percepções pessoais que vão nos subsidiar. Outra regra importante, trata-se que o problema ele deve ser suscetível de solução. Então, mesmo que esse problema ele seja formulado a partir de uma pergunta, ele esteja claro, ele é um problema empírico, que tem a possibilidade de mensuração em fatos empíricos.
porém eu não tenho uma solução viável para ele, eu não tenho condições de medir. Então eu vou trazer um exemplo que o Gil traz no livro dele, que é muito interessante para a gente entender sobre isso. A pergunta que ele faz: ligando-se o nervo óptico às áreas auditivas do cérebro, as visões serão sentidas auditivamente? Então essa pergunta, ela é uma pergunta factível, é possível de mensuração empírica, com técnicas, né, científicas, porém para isso a gente vai precisar ter tecnologias científicas que nos dê conta de observar se isso realmente é possível. Assim, a tecnologia neurofisiológica, ela precisa progredir ao ponto de possibilitar que a gente chegue a dados relevantes para responder essa pergunta. Se a gente não tiver técnicas científicas que vão nos trazer as respostas para essas perguntas, ela não é uma solução factível. Então, a gente não vai conseguir uma resposta adequada para essa pergunta. E a outra regra importante também, trata-se que o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Muitas vezes pesquisas acadêmicas, elas têm um problema porque a formulação delas é em termo muito amplo, sem uma delimitação adequada. Ou seja, a gente acaba definindo um problema que é maior do que é o que a gente vai conseguir de fato realizar. Então, se eu tenho um problema de pesquisa sobre uma determinada população, eu tenho que definir e delimitar muito bem qual é essa população, porque eu não vou ter pernas para investigar a população como toda. E o problema deve ser ético. Assim, a gente precisa respeitar alguns princípios, né, na hora que a gente for delinear o nosso problema de pesquisa. Esse problema ele deve respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade ou autonomia. A gente precisa ponderar entre os riscos e benefícios que podem ser conhecidos ou não, ou que podem ser potenciais riscos para a população que a gente está investigando. A gente precisa garantir que os danos previsíveis serão evitados e a nossa pesquisa precisa ter uma relevância social. E a pergunta, então, ela pode nos nortear para a gente chegar no nosso objetivo. A partir do momento que eu conseguir delinear todo o meu problema de pesquisa, eu conseguir traduzir isso em uma pergunta de pesquisa, isso já vai me facilitar a definição dos objetivos que eu tenho com a pesquisa. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A pergunta inicial: quais barreiras sociais dificultam a participação da mulher no mercado de trabalho? Essa pergunta ela ainda está muito geral, porque ela está falando da mulher no mercado de trabalho, mas ela não está delimitando que tipo de mulher. São todas as mulheres? É todo o mercado de trabalho? Então, a gente precisa ir delimitando. E a gente pode trazer essa delimitação na nossa contextualização da introdução e também nos nossos objetivos. Então, geralmente, numa pesquisa científica, a gente vai apresentar um objetivo geral e objetivos específicos. Então, como exemplo de objetivo geral, para essa pergunta, a gente pode escrever dessa forma: com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascenderem a funções gerenciais no setor hospitalar no estado de Mato Grosso no século XXI? Vejam que aqui eu já tenho uma delimitação maior do meu problema de pesquisa, porque eu já não estou falando de todas as mulheres, eu estou falando de mulheres em funções gerenciais, eu não estou falando de todos os setores do mercado de trabalho, eu estou falando no setor hospitalar e eu não estou falando em todo o Brasil, eu estou falando especificamente no estado de Mato Grosso e eu também estou delimitando ali o tempo, que é o século XXI. Então, a partir desse objetivo que foi descrito por meio dessa pergunta de pesquisa, a gente consegue pensar em outras subperguntas, né? Outros subobjetivos que vão nos ajudar a chegar à resposta desse objetivo maior. Então, a gente pode trazer como os objetivos específicos, por exemplo, verificar o nível de participação das mulheres em funções gerenciais no setor hospitalar de Mato Grosso no século XXI. Então, eu vou, a partir da verificação dessa participação das mulheres nesses setores, eu vou ter subsídios para pensar, então, quais são
de que forma essas mulheres estão inseridas e participando do mercado de trabalho nas funções gerenciais no setor hospitalar. Então, isso já vai me trazer respostas importantes para o meu objetivo principal. Eu posso ter como objetivo específico também identificar barreiras sociais à ascensão de mulheres a funções gerenciais nesse setor. Então, eu já sei como se dá a participação dela no setor. Agora, eu quero identificar quais são essas barreiras. E, por fim, eu posso tentar ver aí a existência de relação entre a participação dessas mulheres nessas funções gerenciais e as características das instituições hospitalares que a empregam. Ou seja, será que, a depender do tipo de empresa hospitalar, essa participação ela vai ser maior ou melhor? Vai ter mais ou menos barreiras? Então, são outros objetivos específicos que a gente pode ir delineando para poder responder esse nosso objetivo geral, que veio a partir da nossa pergunta, que é embasada todo no contexto da literatura já existente, na revisão de literatura que você fez. E esses objetivos, eles precisam ser claros e precisos. E para isso a gente precisa utilizar os verbos. Por exemplo, podemos utilizar identificar, verificar, descrever, comparar, avaliar. Então, sempre a gente vai iniciar os nossos objetivos com um verbo. E aqui eu trago para vocês um quadro que nos ajuda a identificar o verbo mais adequado para aquilo que a gente tem intenção de realizar na nossa pesquisa. Então, esse quadro aqui é um guia para vocês, quando vocês forem realizar os objetivos da pesquisa de vocês, deem uma consultada nesse quadro que vai ajudar vocês a identificar o verbo mais adequado àquilo que você pretende. Por exemplo, se eu quero só conhecer sobre algo, eu posso utilizar esse rol de verbos que estão aqui na coluna do conhecimento. Então, eu posso apontar, eu posso arrolar, eu posso definir, eu posso enunciar. Agora, se a minha intenção é analisar algo, eu posso utilizar esse rol de verbos. Eu posso classificar, eu posso comparar, eu posso criticar, eu posso diferenciar, examinar, investigar. Então, esse quadrinho aqui, ele pode ser muito importante para vocês, a depender de qual objetivo que você tenha. Isso aqui pode te ajudar a definir qual o verbo mais adequado para você utilizar. Outro elemento essencial que deve constar na sua introdução trata-se da revisão de literatura, porque a partir da revisão de literatura feita de forma aprofundada é que vocês vão conseguir encontrar as razões para as quais vocês vão realizar a pesquisa, as perguntas que vão embasar todo o seu objetivo da pesquisa. Então, na revisão de literatura, a gente precisa contextualizar o problema de pesquisa, a gente precisa apresentar o estado da arte. O que é isso? A gente vai apresentar o que se já tem de produção científica sobre aquele tema. Então, eu vou fazer essa revisão porque muitas vezes o problema que a gente está pensando em fazer para a nossa pesquisa, ele já tem uma resposta na literatura. Já existem pesquisas que dão resposta àquela pergunta. Então, a gente precisa primeiro conhecer muito bem o que já tem de produção científica sobre aquele tema, para a gente conseguir identificar as lacunas do conhecimento e é sobre essas lacunas que a gente vai desenvolver as nossas questões de pesquisas. E para isso a leitura sistemática sobre o nosso tema, ele é extremamente importante. E é na revisão de literatura que você vai fazer, que vai apresentar na introdução do seu texto, do seu trabalho acadêmico, é que você vai definir os pressupostos teóricos, aqueles conceitos e aqueles termos que são importantes para deixar bem claro lá o seu problema de pesquisa. Então, quando eu falo que para o problema de pesquisa ele estar bem delineado e bem claro para o leitor, eu preciso trazer todas essas definições. E essas definições eu só vou ter a partir de uma leitura aprofundada quando eu fizer a minha revisão de literatura sobre o tema. Só que essa revisão de literatura, ela não pode estar feita de qualquer forma. A gente precisa
fazer uma articulação entre as ideias que estão presentes nos artigos dos outros autores. Então, ela não pode ser constituída apenas por referências ou sínteses de estudos feitos, mas por discussões críticas do estado atual da questão. Ou seja, eu não vou lá nos artigos, nos trabalhos científicos que já existem, só vou fazer um copia, corta e cola lá no meu texto e vou fazer aquela coxa de retalho. Não, eu preciso ter uma leitura crítica. Eu preciso trazer essas informações de forma contextualizada e articulada com o meu problema de pesquisa. Então, todas as informações que eu for trazendo para colocar na minha revisão, elas precisam estar fundamentadas, elas têm que ter um porquê. Elas têm que trazer elementos que vão dar ao leitor a importância do seu estudo e quais são as questões que ainda faltam ser estudadas para você então chegar aí à sua questão de pesquisa. E por fim, quando a gente consegue fazer todos esses elementos, né, a gente vai ter condições de trazer respostas temporárias. Lembram lá da nossa aula de raciocínio científico? Então, a gente formulou a nossa questão de pesquisa, a gente contextualizou ela, agora a gente tem condições de, a partir da própria literatura científica, de trazer respostas temporárias para essas perguntas, né? Então, no tipo de pesquisa quantitativa, geralmente a gente vai utilizar o termo hipóteses. Então, quando se tratar de estudos quantitativos, o pesquisador ele deve formular hipóteses a serem comprovadas por via de testes estatísticos. Então, a gente vai fazer, né, a experimentação, como a gente conversou na aula anterior, para saber se essas respostas temporárias, se essas hipóteses, elas vão se confirmar ou não. Nos estudos qualitativos, a gente vai utilizar o termo pressupostos, que é análogo à hipótese, ou seja, são respostas transitórias a partir de um olhar teórico específico, quando se trata de pesquisas qualitativas. No entanto, existem alguns autores de metodologia que acreditam que não seja obrigatório deixar explícito a existência ou não de uma hipótese no trabalho científico. Porém, existem outros autores que consideram que deixar clara a hipótese de pesquisa, ela vai dar uma maior estruturação e orientar melhor o trabalho científico. E agora a gente chega na justificativa. Por que pesquisar, né? Qual a importância daquele tema? Então, na justificativa, nós vamos fazer a apresentação das razões de ordem teórica, de ordem prática, que justificam a realização da pesquisa. Então, alguns questionamentos vão nos ajudar a trazer justificativas do nosso trabalho. Por exemplo, a gente pode tentar responder o porquê estudar aquele tema. Então, essa é uma pergunta que você pode trazer na sua justificativa e respondê-la, né? Por que é importante estudar aquele tema? Quais são as vantagens e benefícios que a pesquisa vai proporcionar, né? Quais são os resultados que você espera alcançar e se esses resultados vão trazer vantagens positivas para a sociedade. A importância econômica, a importância social, a importância ambiental. Então, são justificativas que precisam estar presentes na introdução. Não necessariamente precisa haver só um parágrafo de justificativa. Essa justificativa ela pode estar... Não há necessidade de colocar um parágrafo específico para a justificativa. Essa justificativa ela pode vir sendo apresentada durante toda a sua introdução e ao final você faz só uma retomada. Ou então alguns pesquisadores têm a preferência de fazer um parágrafo só trazendo a justificativa do trabalho. E na justificativa, a gente vai precisar apresentar de forma clara para o leitor quais são as lacunas do conhecimento da sua pesquisa. Existem alguns problemas que são comuns verificados na introdução. Por exemplo, uma revisão de literatura insuficiente, ou seja, a pessoa não tem o domínio total sobre a temática, ela está propondo algo que já existe resposta, então é sinal de que a literatura não foi revisada de forma a contento. Então, isso vai trazer uma introdução com deficiências.
Problemas de pesquisa mal delimitado, ou seja, problemas muito amplos, que não são passíveis de verificação científica. Isso também é muito comum de ser encontrado em introdução. Hipóteses e pressupostos não aplicáveis, né? Muitas vezes as respostas elas não são adequadas, as respostas temporárias que são trazidas como possibilidade pelo pesquisador, elas não são aplicáveis. A falta de argumentação, ou seja, um acúmulo de citações de autores e de dados sem uma articulação, sem trazer aquilo de forma coerente, que realmente esteja explicando o seu objeto de pesquisa, uma justificativa sem relevância. Essas são as referências utilizadas para a composição dessa aula. Eu sugiro a leitura delas para vocês. Como elaborar projetos de pesquisa do Antônio Carlos Gil, muito bom esse livro para quem está começando a pesquisa científica. Também temos o livro de Metodologia do Conhecimento Científico de Pedro Demo, também é muito bom. São leituras essenciais que vocês vão precisar fazer quando tiverem aí construindo o trabalho de conclusão de curso de vocês. Como atividade avaliativa para essa aula de hoje, vocês vão fazer a leitura crítica de um artigo científico denominado de Estratégias das Enfermeiras Obstétricas frente às condições de trabalho em maternidades, para identificar as estruturas essenciais para o delineamento do objeto de pesquisa. Assim, vocês irão receber um roteiro de leitura sistematizada do artigo para que vocês consigam fazer a identificação desses elementos que foram discutidos ao longo da aula. A pontuação dessa atividade é de meio ponto. Era isso para a aula de hoje. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula a gente tira as dúvidas em relação à introdução e os elementos essenciais que a gente precisa ter na introdução. Grande abraço a todos!